Observe o padrão da sequência de figuras. Temos aqui 4 figuras. Mantido o padrão, a figura que terá a quantidade de bolas brancas superando a de bolas verdes em 286 será de qual número? Bom, primeiro a gente precisa entender o que esse padrão tem, qual que é o comportamento dessas bolinhas verdes e brancas em cada uma das figuras. A gente pode começar pelas verdes e vamos observar o seguinte. O número de bolinhas que eu tenho na primeira linha é sempre igual ao número de bolinhas verdes que eu tenho na última. Então, nessa figura aqui, eu tenho duas bolinhas lá em cima e duas aqui embaixo. Na outra figura, figura 2, eu tenho três bolinhas verdes ali em cima, novamente três ali embaixo. Na figura 3 são 4 em cima, 4 embaixo. Então eu posso observar só uma das linhas e tentar estabelecer o padrão. Aqui havia duas, depois 3, depois 4, 5. Imaginando que essa sequência continue com essa ideia, a cada figura eu tenho, olhando para uma das linhas, essa primeira linha das bolinhas verdes, sempre uma bolinha verde a mais do que a linha da figura anterior. E a gente pode fazer uma conexão do número de bolinhas com o número da figura. Então aqui eu tenho duas bolinhas verdes quando eu estou na figura 1. Aqui eu tenho três bolinhas verdes quando eu estou na figura 2. Tenho quatro bolinhas verdes quando eu estou na figura 3. Ou eu tenho 5 bolinhas verdes quando eu estou na figura 4. Então, o que a gente vai entender? Que o número de bolinhas verdes em uma linha é um número a mais do que o número da figura. Então, ali, estou na figura 4, são 5 bolinhas. Se eu, por acaso, estivesse na figura 8, seriam 9 bolinhas verdes em uma das linhas. Se eu tivesse na figura 100, seriam 101 bolinhas verdes que eu teria em uma linha. Só que aí a gente tem que lembrar que tem a mesma quantidade lá na última. Então são duas aqui, duas ali embaixo. São três aqui embaixo. 4 aqui, também 4 embaixo. 5 e 5. Ou eu tenho duas vezes esse número 5, eu tenho duas vezes esse número 4, eu tenho duas vezes esse número 3, ou eu tenho duas vezes esse número 2. O que a gente vai fazer aqui agora é pensar. Se a gente tivesse na figura de número n, um número desconhecido, quantas seriam as bolas verdes? Pensando em uma linha, ou na primeira linha, como eu estava fazendo aqui, aqui o número de bolinhas é 2 porque eu estou na figura 1, aqui o número é 3 porque eu estou na figura 2, ou seja, é sempre um a mais do que o número da figura. O número da figura aqui é n, portanto eu vou escrever que eu tenho n mais uma bolas verdes na primeira linha. Só que a última linha tem a mesma quantidade. O que eu vou falar? Vou dobrar essa quantidade. Tenho duas vezes n mais 1, porque eu vou ter n mais uma bolas na primeira linha e outras n mais uma bolas na última linha. Isso aqui é o total de bolas verdes que a figura de número n terá. Mais ou menos o mesmo processo eu vou ter que fazer para as bolas brancas. Vou ter que saber quantas bolas brancas eu vou ter na figura de número n, um número desconhecido. O que a gente pode observar aqui é que na figura 1 eu tinha somente uma bolinha branca. Já na figura 2 eu fiquei com 4 bolinhas brancas. Na figura 3 foram 9 bolas brancas e na figura 4, 16 bolas brancas. O que cada um desses números tem de relação estabelecida com o número da figura em que a gente está?
são os quadrados daqueles números. Se você olhar aqui, o 1 é exatamente o número da figura 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1 mesmo. O número 4 de bolinhas da figura 2 corresponde ao resultado de 2 ao quadrado, do número da figura ao quadrado. O número 9, que são as 9 bolinhas da figura 3, corresponde ao número da figura ao quadrado, 3 ao quadrado. O número 16 também vai corresponder ao número da figura 4 ao quadrado. Dessa maneira, se a gente estivesse falando numa figura N, o que eu vou fazer para contabilizar, para contar a quantidade de bolas brancas, é pegar o número da figura, N, e elevar ao quadrado. Eu vou ter N quadrado bolinhas brancas. Isso então me deu a quantidade tanto de bolas verdes quanto de bolas brancas que eu teria numa figura N qualquer, de uma posição qualquer que a gente tivesse nessa sequência, nesse padrão de figuras que ele falou. O que ele pediu para a gente identificar? Se esse padrão for mantido, a figura que vai ter a quantidade de bolas brancas superando a de bolas verdes em 286. Quer dizer, o número de bolas brancas vai ter que ser superior ao de bolas verdes em 286. Então a gente poderia escrever assim: as brancas, ou total de brancas, será igual ao total de verdes mais 286, porque as brancas superam as verdes. As brancas têm em maior quantidade do que as verdes. Enquanto de maior quantidade, quantas a mais as brancas têm? Pelo que ele disse, superou em 286. Portanto, as brancas têm que corresponder ao número de verdes mais 286. Se a gente substituir quantidade de brancas pela formulinha ou pela relação que a gente encontrou, seria dada por n ao quadrado. Isso igual ao número de verdes. O número de verdes está dado aqui, 2 vezes n mais 1. Somado aos 286, a gente vai primeiro fazer uma distributiva. Então, aqui eu vou fazer 2 vezes n e 2 vezes 1. Vamos ficar com n quadrado no primeiro membro, esse não mudou, igual 2 vezes n, ficou com 2n, 2 vezes 1, mais 2, com mais 286. Esse 2n está somando desse lado, vai passar para o outro lado subtraído, para o primeiro membro, mudando a operação, menos 2n. E esse 2 com esse 286 dão 288, que estão sendo somados aqui, passando para o primeiro membro, também subtraído, mudando a operação, menos 288 igual a 0. Chegamos numa equação de segundo grau que você pode resolver por Bhaskara, por soma e produto, por algum método de fatoração que você conheça, não importa. Se você optar por usar a soma e produto, a soma vai ser dada por menos b sobre a. Então vai ficar menos 2 dividido por 1, mais 2. E o produto é dado por C sobre A. C é o menos 288, o A é 1, então o produto vai ser menos 288. A gente precisa encontrar dois números que tenham uma soma dada por 2 e o produto dado por menos 288. Se eu fatoro 288, eu tenho 2, 144. 2 novamente, 72.
mais uma vez por 2, isso dá 36. Deixa eu estender isso aqui. Por 2 deu 18. Esse produto aqui, olha, 2 vezes 2 deu 4, vezes 2 deu 8, vezes 2, 16. O 18 e o 16 têm uma diferença de 2 unidades, que é exatamente a soma que eu quero, igual a 2. Como o produto é menos 288, eu tenho que pensar que um dos dois números, uma das duas raízes, vai ser positivo, enquanto a outra vai ser negativa. E como a soma tem que dar 2, então a soma tem que ser positiva, o número 18, que eu cheguei aqui, é maior do que o número 16, ele que vai ter que ser o positivo. Quer dizer que o n, que seria a raiz ou a solução dessa minha equação, poderia ser igual a 18 ou n poderia ser igual a menos 16. Eu tenho, portanto, dois números possíveis como resultado ou solução desta equação. Cuidado, porque nem sempre as soluções que você tem para uma equação são soluções válidas para o problema que você estiver resolvendo. Nesse caso, o que a gente está considerando? O n é o número da figura. Então, vou fazer aqui uma representação de que ele é o número da figura. Dessa forma, não me interessam, por exemplo, valores quebrados. Eu não posso falar, estou olhando para a figura de número 5,2. Não faz sentido. Uma sequência que a gente tem de figuras, fez a figura 1, depois a 2, depois a 3, não vai ter uma figura 5,2. Da mesma maneira, também não faz sentido dizer que a gente está olhando para a figura de número menos 70. Não tem um número de figura negativo. Quer dizer que para o problema em questão, para o que a gente está tentando ver do padrão de sequência de figuras, só nos interessam valores de n que são positivos, inteiros e positivos, ou, se você preferir, números que estão no conjunto dos naturais. Quer dizer que para o problema, a equação de segundo grau tem duas soluções, mas o problema tem uma solução negativa que não é conveniente. Vou dizer que essa solução não convém para o que a gente está resolvendo. Então, você tem que estar bastante atento ao tipo de problema que você está resolvendo. Claro que vai ter outros problemas que essa solução seria viável e a outra não. Tudo vai depender do tipo de problema que a gente está resolvendo. Portanto, nesse caso, o n que nos interessa seria 18. Isso quer dizer o quê? Que se a gente chegasse na figura de número 18, o número de bolas brancas superaria o de bolas verdes em exatamente 286. Quer dizer que a figura que a gente estava procurando, o número que a gente queria encontrar, é a figura de número 18. É isso.